Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Que o Senhor possa nos visitar nessa noite. Eu quero convidar os irmãos realmente a estar conosco nessa live, nesse culto, né? Essa noite não é mais um culto, é o culto do Senhor. E nós temos que lembrar disso, que o Senhor está no nosso meio, porque a sua palavra nos prometeu que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor aí está. E nós cremos que o Senhor está no nosso meio e o Senhor está também na casa de cada um de vocês. Que o Senhor possa... Que você possa estar nesse momento tirando todas as coisas que possam trazer alguma distração para você e você possa realmente estar presente realmente, colocar o seu coração diante do Senhor nessa hora. Eu queria começar nessa hora com uma oração, que você possa orar junto comigo na sua casa, que você possa colocar diante do Senhor o seu coração, porque Deus tem maravilhas para fazer no nosso meio. Ele está no nosso meio. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Nós Te louvamos e Te bendizemos e Te agradecemos pelo Teu nome maravilhoso, pela Tua presença no nosso meio, pelo Teu Santo Espírito. Nós Te agradecemos por mais um dia de nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos cuidado, porque o Senhor tem nos guardado, ó Pai, por sua graça e misericórdia. Nós Te louvamos nessa noite, engrandecemos o Teu nome. Realmente queremos prestar culto a Ti nessa noite, Senhor. Queremos colocar nossos corações diante de Ti. E eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um que está ali na sua casa, ouvindo esse culto agora, Senhor. O Senhor sabe as necessidades do coração de cada um. Em primeiro lugar, Pai, eu clamo pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Porque sem Ele nós não podemos nada, Senhor. Nós não podemos nem ao menos pronunciar o Teu nome se o Teu Santo Espírito não estiver conosco. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Derrama sobre nós a ação do Teu Santo Espírito. Derrama do Teu Santo Espírito sobre cada pessoa que está na sua casa, sobre cada pessoa que está agora clamando junto comigo. Que o Senhor possa trazer a Sua presença no nosso meio, que o Senhor possa ministrar os nossos corações essa noite, Pai. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Colocamos também, Senhor, o coração das pessoas talvez ansiosas, tristes, preocupadas. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar transformando nossos corações essa noite, Senhor, através do Teu Santo Espírito e da palavra. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Amém. Quero convidar os irmãos nessa hora a abrir as suas Bíblias no Salmo 115. Salmo 115. Nós vamos ler do verso 1 até o 13. Eu quero partilhar com os irmãos esse salmo que durante a semana passada o Senhor ministrou muito ao meu coração através desse salmo. Um salmo que realmente traz os nossos olhos para a confiança no Senhor. Salmo 115 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, e
e quantos neles confiam. É ele o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Confie no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Os nossos olhos precisam estar confiantes no Senhor. Nós temos passado por muitas situações difíceis. E muitas vezes é uma linha tão tênue, e às vezes a gente não percebe, mas a gente está confiando em outras coisas e não no Senhor. Estamos confiando no nosso trabalho, nos nossos recursos, nas pessoas da nossa família. E a palavra do Senhor diz que nós devemos confiar nele. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Que nós possamos também colocar o nosso coração, muitas vezes ansiosos, e confiar no Senhor. Muitas vezes nós não sabemos o que o Senhor tem feito, às vezes diante de tantas dificuldades, mas Ele está conosco. Ele não está longe. Nós queremos louvar agora o Senhor com a música que fala que nós clamamos pela paz, porque nós cremos que diante de tantas dificuldades, mesmo passando por um vale árido, às vezes, que você está passando, mas na presença do Senhor nós temos paz. Nós queremos clamar por isso nessa hora, adorando o Senhor. Amém? Povo que te chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada feito, pelo que tem sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tem sido. Queremos nessa hora nos colocar também os nossos corações diante do Senhor e clamar o perdão pelos nossos pecados, porque nós reconhecemos que somos pecadores e muitas vezes nós falhamos.
nós precisamos pedir o perdão do Senhor. Mas a boa notícia é que a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda iniquidade. Então vamos até o Senhor, vamos clamar ao Espírito Santo, que revele o nosso coração, às vezes até pecados ocultos, pecados às vezes que nós nem tomamos conhecimento do que estamos fazendo, e também aqueles pecados que nós pretendemos mudar, mas vira e mexe, nós caímos de novo. Clamamos o perdão do Senhor nessa hora. Sim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Reconhecemos, Pai, que nós precisamos muito de Ti, Senhor. Reconhecemos os nossos pecados, nossas falhas, erros, Senhor, todos os dias, em todo momento, Senhor. Os nossos pensamentos são tão errados, Senhor, são tão torpes. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Limpa o nosso coração nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós pretendemos mudar, Senhor, em algumas atitudes, mas não conseguimos, Senhor. Clamamos pela Tua graça, Senhor. Sabemos e muitas vezes que nós estamos errados. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não priorizamos estar na Tua presença, ó Pai. Quando nós não priorizamos, Senhor, ler a Tua palavra, orarmos. Quando não priorizamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mudar. Clamamos que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor venha revelando a nós, Senhor, todas as coisas que temos errado, Senhor. Porque nós somos muito falhos. Ajuda-nos, Senhor, nessa hora. Limpa o nosso coração. Ajuda-nos a andar nos Seus caminhos retos, ó Pai. Ajuda-nos a inclinar o nosso coração para Ti, Senhor. Faz o nosso coração um coração sensível, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, a ouvir o Teu chamado, mas também a ouvir a necessidade do nosso próximo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Limpa o nosso coração. Abre os nossos olhos nessa noite, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, Senhor. Em nome de Jesus. Muitas vezes o que nós mais precisamos é descansar em Deus. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem
que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto descansar em Ti, Senhor. Diante de tantas dificuldades, Senhor. Diante de tantas tristezas, Senhor. Nós precisamos descansar em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Vem sobre nós essa noite, Senhor. Vem sobre a vida de cada irmão aqui presente e também cada irmão na sua casa. Vem sobre a vida daqueles, Senhor, que hoje talvez tenha sido um dia tão triste para você, mas que o Senhor possa estar trazendo consolo ao teu coração nessa hora. Que o Senhor, que você possa realmente colocar o teu coração diante dele. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa segurança. Tu és tudo para nós, Senhor. Queremos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a situação do nosso país, ó Deus. Situação tão difícil, Senhor. Tão árdua, Senhor. Mas nós clamamos a Tua intervenção, a Tua graça, Senhor. Venha sobre a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti. Em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir no Salmo 92. Nós vamos ler todos juntos o Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar os louvores ao Teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante a noite a Tua fidelidade. Com instrumentos e 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder. Como do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco, e os meus olhos veem com alegria os inimigos que espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor.
para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Quero convidar os irmãos mais uma vez a orar. Nós temos muito que orar, né? Muitos pedidos. Você também coloque, se você quiser colocar a sua intenção de oração, você pode colocar também nos comentários. Nós estaremos orando. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa hora, Senhor. E somos gratos, ó Deus, mais uma vez pela Tua presença. Somos gratos mais uma vez pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Somos gratos porque o Senhor está perto e nunca, jamais nos abandona. Obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Por Ele ter pagado altíssimo preço pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela graça da salvação. Obrigado por tudo que o Senhor Jesus venceu lá na cruz do Calvário. Muito obrigado. Senhor, nós colocamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, a situação da nação brasileira, Pai. Nós precisamos tanto da Tua intervenção, Senhor. Clamamos, ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, Senhor. Clamamos que o Senhor venha, Senhor. Que o Senhor ilumine, Senhor, as autoridades, Senhor, desse país, Senhor. Na esfera federal, o presidente, os ministros, deputados e senadores. Na esfera estadual também, e também no nosso município, Senhor. Clamamos pela vida do nosso governador, do nosso prefeito, ó Deus. E clamamos, Deus, que Teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa estar iluminando esses homens, Senhor, a governar, Deus, essa nação de uma forma reta, Senhor, e justa, Pai. Sare a nossa terra, Senhor, diante de tanta corrupção, tanta sujeira, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor intervenha sobre a nação brasileira. Clamamos que a Tua mão poderosa, Senhor, venha mudar essa situação, Senhor. Olhe, Senhor, pelos enfermos, ó Deus. Enfermos que estão nos hospitais, nas UTIs, Senhor. Mas aqueles que também estão em casa, Senhor. Te pedimos, ó Pai, a Tua visitação. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor alcance cada um deles, Senhor, com Teu poder e Tua graça, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor, trazendo um renovo em suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, da situação econômica, financeira, Senhor, do nosso país. Te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, soluções, que o Senhor venha trazer, Senhor, caminhos, Senhor, caminhos diferentes, ó Pai, que a nossa nação possa progredir, Senhor. Que aqueles, Senhor, empresários, Senhor, profissionais autônomos, Senhor, e tantos que estão padecendo nessa época de pandemia, que o Senhor mude a condição desses profissionais, Senhor. Oro por todos os profissionais do nosso país, Senhor. Lembro-me, Senhor, também dos profissionais de saúde e oro, Deus, para que o Senhor dê força, Senhor, o Senhor dê graça no trabalho deles, ó Pai, renovando suas forças e ajudando eles, ó Pai, lá nos hospitais, nas unidades de saúde, Senhor. Ajude-os, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor, todos esses profissionais que cuidam dos enfermos, ó Pai. Quero orar também, Senhor, para o nosso irmão Luiz. Nós clamamos, ó Deus, pela saúde dele, Senhor, que o Senhor possa estar visitando ele nessa hora, trazendo restauração, Senhor, da sua saúde, ó Pai, a cada dia. Oro para que ele seja abençoado, para que ele possa receber, Senhor, da Tua graça, da Tua força, Senhor, fortalecendo ele a cada dia, Senhor, para enfrentar essa situação. Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, também por Oséias Busato, que está na UTI, Senhor, com Covid. Oh Deus, visita essa pessoa, Senhor, nessa hora. Visita esse irmão, Deus. Tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, na vida dele. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor. Realizando o Teu milagre, Senhor, na vida desse homem. Pai, em nome de Jesus. Oramos, Deus, também
por todos os desempregados desse país, Senhor. Pessoas que têm clamado a Deus por uma porta de trabalho, Senhor. Pessoas que estão preocupadas, Senhor, com seu sustento, Pai. Eu oro, Deus, nessa hora, para que o Senhor abra portas de trabalho para essas pessoas, Senhor. Talvez irmãos da nossa igreja, Deus, abre portas, Senhor. Abre portas de oportunidade para que essas pessoas possam ter a sua provisão, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Ajude, Senhor. Realmente eu clamo mais uma vez pela transformação da nossa condição, do nosso país, em nome de Jesus. Oramos, Deus, também pelas famílias, Senhor, daquela cidade de Saudade, Senhor, que sofreu aquela tragédia, Senhor. Pai, oramos por essas famílias, ó Deus, que estão sofrendo com essa situação. Que o Senhor visite cada uma delas, que o Senhor traga consolo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, Senhor, que cometeu isso. Por favor, Pai, visite-os, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. Só o Senhor é capaz de transformar, Senhor, as situações, ó Deus, mais terríveis. Mas o Senhor pode derramar Tua graça e transformar, Senhor, em bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de todas as famílias enlutadas, Senhor, nesse dia, ó Pai, que perderam seus entes queridos. Visita-os, ó Pai, com Teu conforto, fortalecendo o coração de cada um desses familiares, ó Deus. Ajuda-os a enfrentar essa situação tão difícil, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Deus, por toda a igreja, Senhor. Oro, Deus, mais uma vez pelo derramar do Teu Santo Espírito, Senhor. Oro para que o Senhor desperte cada um de nós, Senhor, para que nós possamos realmente tomar posição, Senhor. Posição em meio a tantas situações difíceis, ó Deus. E que nós possamos ter um coração quebrantado, Deus. Um coração voltado a Ti, Senhor. Um coração que clama a Ti, ó Deus. Que diante de toda essa situação, Pai, nós possamos Te buscar cada vez mais, Senhor. Nós possamos ter os nossos olhos despertados, ó Deus. O nosso coração aquebrantado, Senhor. Que nós possamos realmente, que tudo isso, Senhor, possa trazer mudanças em nossas vidas, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja para Te buscar, Senhor. Para orar, para clamar a Ti. Porque a Tua palavra diz que se nós clamarmos a Ti, Senhor, que se nós convertêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor sararia a nossa terra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Certo. Som. Boa noite, queridos irmãos que estão acompanhando essa transmissão conosco. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu quero cumprimentar as mães nesta noite. Quero transmitir o meu abraço a todas elas e parabenizá-las pelo dia tão especial. Este dia, o dia que o Senhor fez. Deus abençoe todas as mamães, aqueles que têm as suas mães e puderam estar com ela hoje. Que o Senhor sempre coloque gratidão no teu coração pela vida da sua mãe. Aqueles que já perderam as suas mães, hoje é um dia tão pesado, que o conforto do Espírito Santo esteja com vocês também, dando-lhes a esperança da ressurreição dentre os mortos. Abram as suas Bíblias, queridos. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo de número 24. Segundo livro das Escrituras Sagradas, o segundo livro do Pentateuco,
chamada Taná hebraica, Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 24, e nós vamos ler até o 26. Êxodo 24 até o 26. Que o Senhor seja louvado sempre. Que o Senhor seja exaltado sempre. Que a glória dele seja manifestada sempre. Sempre e sempre. Queridos, a palavra do Senhor diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvidas, você é para mim um marido de sangue. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Amém. Pai, nós estamos mais uma vez aqui, mais um domingo, ó Deus, que a gente vem cultuar ao Senhor. Mas é mais um domingo de tristeza por não se reunir com o teu povo. Mais uma semana tão pesada, de tanto sofrimento, tantas notícias ruins. Mais uma semana, Senhor, em que nós confiamos no Senhor, na tua suficiência para as nossas vidas. Estamos aqui, somos carentes do Senhor e rogamos para que o teu Espírito nos fale neste instante, que o teu Espírito fale conosco, que a tua palavra produza frutos extraordinários nos nossos corações, para a tua glória e o teu louvor. Nós queremos, ó Deus, que o teu nome sempre seja exaltado. Nós queremos também que a igreja de Jesus Cristo seja edificada. Nós queremos que haja conversões neste lugar. Nós queremos que haja quebrantamento de corações endurecidos, curas. Por isso nós pedimos: vem em nosso socorro. Vem em nosso socorro, ó Deus Santo, socorra-nos de uma vida espiritual indiferente, socorra-nos de uma vida ensimesmada, socorra-nos, ó Deus, de uma vida semelhante à vida do mundo, socorra-nos de uma vida em que não há santidade, socorra-nos, ó Deus, de uma vida em que não há sede de justiça, socorra-nos, ó Deus, de uma vida em que não há beleza do Evangelho. Socorra-nos, tenha misericórdia de nós. Senhor, desperta a tua igreja deste sono, desta indiferença em que nós estamos vivendo, Senhor. Nós pedimos isso ao Senhor. Desperte a minha vida, a vida da minha família. Senhor, neste mês de maio, oramos especialmente pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos relacionamentos entre os pais e os filhos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre os nossos lares. Esteja conosco nesse instante em que nós iremos meditar na tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos ver uma segunda história de um encontro de Deus com Moisés. Na semana passada eu falei para vocês que esse era um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. E me parece que os estudiosos da Bíblia gostam dele justamente por causa disto. Porque ele é muito enigmático e é difícil
entendê-lo completamente, mas é a palavra de Deus para nós. Na primeira história do encontro de Deus com Moisés, ele foi vocacionado por Deus para uma missão, e isso está registrado em Êxodo capítulo 3. Deus se manifestou a ele como um amigo. Agora, me parece que Deus se manifesta a Moisés não mais como um amigo, mas como um inimigo. A ira de Deus, de uma forma muito clara, está sobre o Moisés. E nós começamos a ler esse texto e ficamos com muitas perguntas. E, infelizmente, algumas delas sem respostas. Porque o texto diz que Deus se encontra com Moisés e deseja matá-lo. Como que Deus deseja matar ele? Como que Deus deseja fazer algo e não faz? Como que foi esta ação divina em que Deus desejava matar o Moisés? Foi através de uma doença? Foi através de um anjo? Com uma espada desembainhada? Nós não temos respostas para estas perguntas que o texto nos força a fazer. Mas o que nós sabemos, meus irmãos? Acerca deste texto que fala que Deus deseja matar o Moisés, mas a esposa do Moisés corre, pega uma faca afiada, circuncida o seu filho, e a ira de Deus vai embora. O que nós sabemos sobre tudo isto, queridos? O que nós sabemos é o seguinte, é que Moisés tinha 2 filhos e um dos seus filhos não havia sido circuncidado. E o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. E esse texto, queridos, eu quero que você abra aí na sua casa, está em Gênesis capítulo de número 17. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17, versículo de número 10. Vocês vão ver as origens da circuncisão. Gênesis 17 e 10. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias, olha só, 8 dias de vida, será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem, deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Olha que coisa linda. A aliança de Deus não tem fim. Ela perpetua por gerações e gerações. O incircunciso que não tiver sido circuncidado. Olha aqui o que está para que a gente possa entender o nosso texto. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. O que ocorre é isto: Moisés não circuncida um dos seus filhos, e dentro dos limites da aliança, a graça e a vida, isto é muito claro em Gênesis
17 e 14, fora dos limites da aliança, há julgamento e morte. E Moisés se omite e deixa o seu filho fora desta aliança que Deus fez com seus antepassados, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Moisés trata o seu filho como se o seu filho fosse um egípcio, como se o seu filho fosse um midianita. Ele não inclui o seu filho no pacto que Deus fez, no pacto da aliança, no pacto com os antepassados, no pacto com os patriarcas, em que Deus promete cuidar deste povo, abençoar este povo, multiplicar este povo e através deste povo abençoar todas as famílias da terra, abençoar a minha família, abençoar a tua família, através de uma família pactual, através de uma nação pactual. Deus se compromete a sempre se preocupar com essa nação, desde que essa nação cumpra a sua obrigação junto ao pacto. Mas o que nós gostaríamos de saber é por que o Moisés não circuncidou este filho mais novo. Ele circuncida o mais velho, mas não circuncida o mais novo. Eu fiquei pensando, será que ele tinha dúvidas teológicas sobre a circuncisão? Será que ele não levava a sério de que Deus ordenou este pacto e ordenou este preceito a todos em Israel? Ou será que ele teve conflitos familiares porque ele estava exilado em uma outra nação, entre um outro povo que não observava este costume, que não fazia parte do povo da aliança de Deus, e por causa disto Moisés se esquiva para não arrumar conflitos com a sua esposa, com o seu sogro, com os seus parentes e familiares? São perguntas que nós não temos respostas. Mas o que nós sabemos de concreto aqui, nós sabemos de concreto que este texto nos fala de algo que a Bíblia toda discorre sobre ela, a existência de um Deus santo. De um Deus 3 vezes santo. E que este Deus é real. Este Deus fala. E este Deus leva a sério aquilo que ele fala. E do outro lado está homens pecadores, homens falhos, que muitas vezes não levam a sério a palavra de Deus. E isto nos deixa um pouco assustados hoje. Deus se encontra com Moisés e deseja matá-lo. Nós ficamos assustados porque nós temos pouca percepção sobre Deus. Nós ficamos assustados porque nós levamos de uma forma muito leviana a santidade de Deus hoje. Nós ficamos assustados porque nós criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que aceita tudo, que tolera tudo. Um Deus que não se importa com nada. Nós temos um conceito da graça muito estranho. Nós temos um conceito de que porque é graça, nós podemos pecar, nós podemos infringir as leis de Deus, que Deus no final vai perdoar. Ah, pastor, este é o métier de Deus, perdoar pecadores. Mas o Deus da Bíblia não leva de forma leviana os pecados dos homens. Ele não joga a sujeira para debaixo do tapete. E porque ele deseja abençoar Moisés, ele vem ao encontro de Moisés irado ao ponto de matá-lo. Agora, este texto é um sinal claro de que alguns homens são mais cobrados do que outros acerca dos seus pecados. Porque Moisés foi cobrado por Deus com a sua própria vida. Por quê?
Porque Moisés, daqui uns dias, será o legislador desta aliança entre Deus e Israel. E vai instruir a nação de Israel sobre as condições desse pacto que Deus em breve fará com eles. E o Moisés não pode ensinar algo que ele mesmo não cumpre na sua própria casa. O Moisés não pode ensinar que Israel deve circuncidar os seus filhos, apresentar os seus filhos ao Senhor, consagrar os seus filhos, sendo que ele mesmo não faz isto. Deus não tolera isto, queridos. Agora, qual é o sinal que Deus tem conosco hoje? No passado era a circuncisão. E qual é o sinal que Deus tem conosco hoje? Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Hoje nós temos ainda um sinal de que nós estamos dentro do pacto, estamos dentro da aliança que Deus fez conosco, que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Colossenses capítulo de número 2, versículo 11. Hoje nós temos um sinal visível que marca e demarca aqueles que estão dentro da aliança e aqueles que estão fora. Os que estão dentro da aliança, eu quero repetir para você, estão dentro de um ambiente de graça, de amor, de vida, de esperança, de alegria. Os que estão fora dos limites da aliança estão automaticamente debaixo de um ambiente de julgamento e morte. Colossenses 2:11, olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Nós vivemos em um ambiente agora espiritual. A circuncisão que importa não é mais a física, a visível, mas existe uma outra circuncisão, olha só, não é mais pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados também com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, os quais nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A circuncisão de Israel foi substituída pelo batismo. O batismo hoje é o sinal que demarca aqueles que pertencem a Jesus Cristo, aqueles cujos seus filhos pertencem a Jesus Cristo e aqueles que não pertencem a Jesus Cristo. Eu acho muito estranho quando as pessoas dizem que o batismo não é importante, que é um ritual que não faz tanta importância dentro do reino de Deus. Ei, eu quero dizer para você, é uma ordenança de Cristo, é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, é uma ordenança de Cristo aos filhos dos crentes, porque demarca aqueles que pertencem ao pacto que Deus fez no passado com Abraão, com Isaque e com Jacó, e que vem esse pacto passando de geração a geração e engloba a todos os que vieram através da circuncisão de Cristo, que é na cruz do Calvário. Ei, Deus leva a sério a sua palavra e as suas ordenanças.
Voltamos ao texto de Êxodo 4. Como que essa ira de Deus foi removida? Deus se encontra com Moisés irado. As pessoas falam tanto de encontro com Deus, eu vou no encontro com Deus, eu vou no encontro com Deus. Poucas pessoas se encontraram com Deus. Deus se encontrou com Moisés e deu uma missão para ele que ele se esquivou para não ir. 5 vezes. E Deus ficou irado nas últimas vezes de tantas desculpas que o Moisés deu. E agora Deus se encontra com Moisés para matá-lo. Como que essa ira foi removida? O texto diz no versículo de número 26. Assim o Senhor o deixou. Glória a Deus. A ira foi removida. Por que a ira foi removida? Porque a Zípora, a esposa de Moisés, se levantou e pegou uma faca afiada. É o significado de uma pedra afiada aqui, pedra de corte. E ela mesma circuncidou o seu filho. Aqui é algo extraordinário, porque esse papel não deveria ter sido feito por ela. Deveria ter sido feito pelo Moisés. A Zípora não poderia ter feito isto. Por que ela fez? Nós não sabemos, mas conjecturamos que o Moisés está doente. Está impossibilitado de se levantar e se considerar o seu próprio filho. Mas aqui há uma ironia no texto, porque pela segunda vez, Deus salva a vida de Moisés através de uma mulher. Sim, em primeiro lugar foi pela sua mãe. Agora pela sua esposa. Agradeça a Deus pela sua esposa, que ora por você, que prega o evangelho para você. A Zípora percebe, eu fiquei a semana inteira pensando nisto. Será que Moisés disse para ela, circuncide este menino, ou eu vou morrer? Ou ela tem uma iluminação espiritual, pega a pedra, e este filho do Moisés já não é mais uma criança. É um homem adulto. Mas ela é diligente, ela corre. E ela faz um ritual doloroso para um homem, sangrento, em que os homens ficavam depois, na idade adulta, depois de um ritual como esse, muitos dias sem andar. Agora, o texto está aqui dizendo que ela faz o ritual, ela tenta aplacar a ira de Deus, mas ela faz com raiva. Porque ela pega, olha só, o prepúcio e joga nos pés do Moisés. Os comentaristas bíblicos não conseguem entender isto. Se ela está com raiva do Moisés, ou se ela está mostrando para o anjo ou para Deus que o Moisés está identificado com o ato. Mas não pode fazer porque provavelmente está doente. E ela diz, você para mim é um marido de sangue. O Moisés é repreendido pela sua esposa. E sabe o que eu acho engraçado, queridos? É que o Moisés foi o escritor deste livro. E ele não tem vergonha de dizer que Deus tentou matá-lo, que ele foi rebelde, que a sua esposa chamou a sua atenção. E tem mais uma coisa, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Não, Êxodo 18. Este episódio certamente provocou um conflito familiar na vida do Moisés e da Zípora, a sua esposa. Um profundo descontentamento ou desconforto conjugal, uma crise, um princípio de separação,
ou de divórcio. Porque depois deste evento, o Moisés vai para o Egito, mas ele vai sozinho, ele não vai mais com a sua família. E ele manda a sua esposa para a casa do sogro de volta com os seus 2 filhos. E depois do êxodo, quando eles estão caminhando já em direção ao Monte Sinai, o sogro de Moisés pega a sua filha, os 2 netos, e leva para o Moisés e diz: está aqui, ó, sua esposa e os seus filhos. Olha só, Êxodo 18, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. O Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou a dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. A família foi reconciliada. O casamento foi restaurado. A vida dos filhos foi restaurada junto ao pai. Agora, queridos, o que esse texto ensina para a gente? O que nós podemos aprender com ele? Eu quero ser bem objetivo e dizer uma coisa apenas. Poderia falar de muitas coisas, mas eu quero dizer uma só. Moisés foi salvo através da circuncisão do seu filho. Moisés, ao passar pelo vale da sombra da morte, experimentou em si mesmo a proximidade da ira de Deus. E experimentou aquilo que os seres humanos pecadores, sem Cristo, haverão de experimentar. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele experimenta a ira de Deus. Só que esta ira foi propiciada, esta é a palavra correta, pelo sacrifício, ainda que incompleto, do seu filho. E neste ato, neste ritual, o sangue do seu filho foi derramado. E 2 vezes no texto aparece a palavra sangue, e é a palavra principal. Este texto fala de um sangue que foi derramado. E o que isso é importante para nós? Isso é importante porque outros textos da Bíblia deixarão claro para nós que sem derramamento de sangue não há perdão. E este texto que, embora se pareça tão obscuro, ele aponta para frente. Ele aponta para Êxodo 12, em que nós iremos ver um dia em que o sangue de um cordeiro foi derramado e este sangue foi aspergido sobre as portas e sobre os umbrais das portas dos israelitas. E naquela noite o anjo da morte desceu, e aonde havia este sangue nos umbrais, este anjo não poupou os primogênitos daquela casa. Entretanto, Êxodo 12, que é o texto da Páscoa, aponta ainda mais para frente.
Aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele sim realizou um sacrifício completo. Ele sim derramou o seu sangue inocente. Ele sim derramou a sua vida. E o seu sangue derramado propiciou para Deus a compra de um povo, propiciou para Deus o perdão dos nossos pecados, propiciou para Deus o afastamento da sua ira. O sangue de Cristo é suficiente para nós. O sangue de Cristo é o que nos garante passarmos por esta vida e enfrentarmos a eternidade sem termos que enfrentar a ira de Deus. Antes, o favor de Deus, o amor de Deus por nós. O único meio de você não se deparar um dia com este Deus irado é o sangue do seu Filho que foi derramado na cruz. O único meio de você ser livre das culpas, das ansiedades e das aflições provocadas pelo pecado na sua alma, na sua consciência e na sua mente é dobrar os teus joelhos agora e confessar os teus pecados. A Bíblia diz que quando isso acontece, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todos nós deveríamos viver preocupados e ansiosos, porque nós, como Moisés, não levamos sério o pacto de Deus, a lei de Deus. Nós falhamos, nós pecamos, nós somos infiéis a Deus. E por causa disto, todos nós estávamos sujeitos às maldições da lei de Deus. Entretanto, Jesus Cristo se tornou maldito no nosso lugar. Jesus Cristo se tornou pecador em nosso lugar e transferiu a sua justiça para nós. E todos aqueles que creem em Cristo estão livres da maldição do pecado por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você precisa hoje se aproximar de Cristo pela fé. Você precisa dobrar os teus joelhos para ficar livre de toda a condenação que há sobre a sua vida, de toda inquietação em relação ao seu futuro, de toda inquietação em relação ao seu passado, de toda inquietação em relação às tuas falhas do presente. O sangue de Jesus é suficiente para aplacar a ira de Deus e fazer você ter paz no seu coração. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, de quem nós recebemos esta graça, e quem também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos no sofrimento. Por quê? Por quê? Porque nós estamos livres da ira de Deus por causa do sangue que nos transforma imundos em limpos, do sangue que nos transforma de injustos em justos, do sangue que nos levará ao céu, à presença deste Deus, onde iremos viver para sempre com Ele e conversar com Moisés, Abraão, Isaque e de Jacó. Nada além do sangue de Cristo para nos dar vida. Se aproprie deste sangue hoje, pela fé. Esta é a minha oração. Pai Santo, nós queremos que a realidade do Evangelho, que a realidade do Filho de Deus venha sobre nós e nos livre de toda a condenação da lei, nos livre das inquietações, porque não conseguimos atingir este padrão, mas o teu Filho conseguiu por nós. E ele
morreu a nossa morte e nos transferiu a sua vida. Em nome de Jesus, nós queremos, pela fé, apropriar-se desta realidade para a tua glória e louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Belo dia fugiu, um emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois o
glória a Deus, por causa da cruz, da ressurreição de Jesus Cristo, nós nunca iríamos conseguir atingir o padrão, mas Ele atingiu por nós, sem pecado. E Ele nos transfere a sua justiça. Glória a Deus por isto. Que você tenha uma semana mais leve, abençoada, enriquecida, por causa do sangue de Cristo sobre a sua vida. Amém? Que a graça preciosa de Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.